Sejam muito bem-vindos ao Virada de Jogo Podcast. E no episódio de hoje vamos falar do que aconteceu nessa reta final do futebol europeu, com os clubes ingleses classificados para a próxima temporada da Champions League. Foi muito acirrada entre o terceiro e o quinto colocado, foi decidido na última rodada. Também tivemos as finais da FA Cup, UEFA Europa League, Conference League. Bom, para comentar disso tudo, eu não poderia estar sozinho. Estão aqui comigo André. Fala, galera! Thiago. Fala, galerinha! E Lucas. Fala, rapaziada! E seguindo aqui com a ordem dos acontecimentos, com a final da FA Cup entre Crystal Palace e Manchester City, uma belíssima apresentação que tivemos no Wembley, com mais de 80 mil espectadores para assistir o primeiro título da história do Crystal Palace. Com 120 anos de existência desde a sua fundação, o Crystal Palace nunca havia erguido um título, nunca havia erguido uma taça. E foi justamente em cima do Pep Guardiola, em cima do Manchester City, que isso aconteceu. Foi bonito para quem acompanha o futebol como um todo. É muito interessante você ver um clube saindo dessa fila, você vê a sua torcida comemorando. Imagina, você ficar 120 anos sem comemorar. Como é que você torce para um time desse? Aqui no Brasil, quando o time fica 5, 6 anos, a gente já fica revoltado e já vira meme na internet, e muda presidente, sai técnico, e vem contratação, e você não ver um título com 120 anos é muita coisa, hein? É verdade, depois de um longo jejum, né, nunca ter levantado uma taça. Isso que é perseverança dessa torcida, né? Acreditou, lotou a sua parte em Wembley e saiu com a vitória, com a comemoração do título, né? É um show à parte, né, pro futebol, assim, né? Ver um clube, uma torcida tão fiel, conseguir se manter tanto tempo mesmo sem título e com torcedores de gerações distintas na arquibancada, né? Tinha desde o senhor, que provavelmente viu muita coisa, muito sofrimento do Crystal Palace, até o jovenzinho, né? E viu esse título o primeiro título do Crystal Palace, né? Resultado sensacional pro futebol, surpreendendo, né? Porque o City era o favorito, mas futebol é isso, emoção e grandes histórias, que nem foi essa do Crystal Palace, que foi o primeiro título. E só pra lembrar que esse foi o primeiro título de primeira divisão, de primeira prateleira, digamos assim, né? Porque o Crystal Palace já havia conquistado títulos em divisões inferiores, então talvez esse realmente tenha sido o primeiro título que a torcida comemorou, foi encher a cara, foi realmente o primeiro título histórico do clube aí, uma FA Cup, mas já havia conquistado título em divisões inferiores. E o Crystal Palace, além de ser o primeiro título de primeira prateleira, não foi contra qualquer um, né? Pega o Tubarão, Manchester City, que é ali nos últimos anos na Inglaterra, vinha sendo meio que rei de copas, né? Eu sempre levava uma das duas copas da Inglaterra para casa, o troféu, e dessa vez foi diferente, né? Mas tem aquele. A gente tem que fazer aquela observação, né? O goleiro do Crystal Palace, que foi primordial pro título, era para ter sido expulso, né? Não foi, e a arbitragem com certeza aí mudou os rumos desse jogo, porque se tivesse sido expulso, além de não estar com o goleiro em campo, né? O Palace teria um a menos e aí o City ia fazer a festa, a folia. Foi muito questionado mesmo aquele lance do Henderson, né? Que na minha opinião também deveria ter sido expulso, porque muitos questionou, mas o Haaland não estava indo para a direção do gol, mas justamente aquele toque do Henderson que levou a bola para a lateral, em que o Haaland teve que se deslocar até lá, mas se não tem aquele toque, se ele recua aquele braço, né, porque ele estava fora da área, o Haaland obviamente teria dominado aquela bola. Se ia fazer o gol ou não, nunca saberemos, mas que o Haaland poderia dominar a bola e causar algum certo perigo, isso ia acontecer. Então, na minha opinião, o ponto-chave da partida foi esse lance aí, que levou justamente à defesa dele no pênalti perdido pelo Marmoush, e todo e um time todo na defesa para segurar durante o segundo tempo, né? Então, foi primordial
o árbitro nessa partida. E completando, né, esse lance, assim, foi crucial para a partida, claro, mas não foi por causa disso que o City perdeu. Eu acho que o City desperdiçou algumas chances, oportunidades. Claro que se o goleiro vai expulso, fica mais fácil, a gente não vai ser hipócrita de falar que não. Jogar com um a mais e tudo, mas o City tem mais time que o Crystal Palace, tinha condições de vencer mesmo assim. Claro, parou no goleiro, né, que deveria ser expulso, parece até um pouco contraditório, mas pelo elenco que tem, pelo futebol que poderia demonstrar melhor, eu acho que o City, mesmo com essa interferência da arbitragem, né, prejudicando a equipe, poderia sim ter ganho o título. E eu acho que o Haaland tem que ser o jogador mais cobrado. Não só por essa partida, mas pelo retrospecto dele em finais, né? É um jogador que nunca fez gols em finais com a camisa do Manchester City, já são 8 finais. Ele é o homem-gol do time, ele é um dos grandes jogadores do time. E ter passado em branco em toda a final que ele jogou é algo para ser cobrado dele, um desempenho melhor. E não só isso, uma postura de líder, uma postura de cara do time. Ele teve um pênalti para bater e deixou o Marmoush, que tinha acabado de chegar no time, bater. Então, eu acho que ele tem que ser cobrado por isso, por parte da imprensa, da torcida, de alguma forma, para chamar essa responsabilidade para ele, porque ele é um dos caras do time. Eu achei isso muito estranho, cara. Esse lance dele dar o pênalti pro Marmoush bater ali. Ele tava bem, tava inteiro no jogo e poderia ser o pênalti sabe, que mudaria o rumo da partida. Porque se o City faz um gol ali também no jogo, tudo muda de figura. O Palace começa a se comportar de outra maneira, tudo fica mais favorável. E aí o craque do time, o 9 vai lá e dá a bola para um cara que acabou de chegar, ou até mesmo o De Bruyne, que estava em despedida, mas poderia ter também tomado essa responsabilidade. Ele estava lá. E é um cara que a gente sabe que tem qualidade. A batida, né, de falta, imagine de pênalti do De Bruyne também é diferenciada. Então, não deu para entender o comportamento do City. Ficou tudo do avesso. De fato é uma temporada para esquecer, porque deu tudo errado, né? Desde o título perdido pela Premier League, com muitos pontos atrás, o City que veio sofrendo com muitos jogos contra os seus rivais, tomou goleada, foi eliminado na Champions muito cedo. Mas uma coisa interessante, trazendo esse ponto que o Lucas falou, sim, deve ser cobrado o Haaland por ser a principal referência ali do ataque. Mas se a gente pegar alguns números, e eu acho que surpreende, levantando aqui as estatísticas, o Mahrez, em 2 temporadas, ele tinha feito 39 gols em 2 temporadas. E nessas 2 últimas temporadas, 4 jogadores do City, que são os atuais pontas, que é o Doku, Grealish, Bernardo Silva e Savinho, juntos fizeram 36 gols. Ou seja, contratações que o City fez nessa última janela, como o Doku, o Savinho, jogadores que nos seus antigos clubes eram referências e chegaram no Manchester City e perderam esse brilho. Até a gente tinha comentado aqui com os meninos no nosso grupo, cara, o Doku ele só samba para um lado para o outro e sem efetividade alguma, né? Bernardo Silva, tudo bem, ele tem uma belíssima história no Manchester City, a gente tem que cobrar ele pelas temporadas atuais e tudo mais, mas não apaga o que ele já fez. Agora o Grealish, uma temporada horrorosa dele no Manchester City, tanto que tá indo embora, né? É um dos jogadores que está aí para partir para novos rumos, né? Então, você vê que eu trouxe números que mostram que o City perdeu a efetividade com o passar das temporadas, né? Trouxe jogadores novos, jogadores muito bons, mas não renderam o suficiente, né? Então, o Haaland ali com seus pontas que não conseguem fazer gol também não ajudam muito, né? E também tem aquela coisa, né, cara? Nem os jogadores que estavam no City foram bem. Pega o próprio Haaland, Foden também, que sumiu essa temporada, já não vem bem há muito tempo, o Bernardo, que nem você falou. Então, eu acho difícil os caras que chegaram agora conseguirem fazer o time rodar, entendeu? Sem os medalhões. Os próprios medalhões estão mal, não vai ser esses caras novos aí que vão chegar para resolver. Jogadores como o Doku e como o Savinho,
no meu entendimento, eles não têm essa capacidade de levar o City à primeira colocação da Premier League, a disputar grandes títulos, né? Uma Champions League da vida. Eu não acho que são jogadores que vão ser ali efetivos, que vão deixar o Haaland na cara do gol, ou vão pelo menos servir de alguma maneira os companheiros. E eles também não atacam com essa objetividade de chutar pro gol, de ir para cima mesmo. Viu-se muito isso contra o Crystal Palace, né? O Doku tenta ali, mas ele esbarra muito nessa limitação dele de querer ficar ciscando pro lado, pro outro sambando ali, chama Ivete Sangalo e o trio elétrico e vai pro carnaval, pô, porque ficar ali do lado só perdendo tempo não dá, cara. E não faz parte do estilo de jogo do Guardiola, que é uma coisa, o toque rápido ali, você chega na cara do gol com poucos toques. Com a qualidade que o City tem, né? E a superioridade que tinha perante o Palace, que é um time, um clube com faturamento infinitamente menor e os jogadores em si não têm a menor condição de um jogador do Palace estar no City, por melhor que ele seja, para a realidade do Palace. Então a obrigação do Manchester City era ter vencido esse jogo e ter vencido por muito, e muito, muito bem, sem suar muito. Mas não foi o que aconteceu. Então, muita coisa tem que ser revista. O problema não tá só no Grealish, que é aquele jogador, né? Não dá para entender como ele foi chegar lá, como ele chegou lá e muito menos o valor. Então tem muita coisa a ser revista aí pelo Guardiola, que exigiu elenco curto para a próxima temporada. Eu queria destacar aqui também um pouquinho o Crystal Palace. Um time bem treinado, que não chegou na final por um acaso. Muito bem o goleiro Henderson e o Eze, né? Destacar o Eze que é preterido por muitos times aí, cobiçado pelo Arsenal, pelo Chelsea, Manchester United, Bayern de Munique, então dificilmente ele fica no Palace para a próxima temporada. Era o jogo da temporada do Crystal Palace e, obviamente, eles se doaram muito mais do que os jogadores do Manchester City. Eu sinto que há uma acomodação, ou houve uma acomodação nessa temporada do Manchester City e que vai mudar. O Guardiola já observou isso e vai ter umas movimentações de mercado. Inclusive, até o presidente do Manchester City, ele anunciou, né, que o clube, na verdade, prometeu que o clube já vai trazer reforços até mesmo para o Mundial de Clubes da FIFA. Ou seja, vai ter movimentação boa acontecendo para os Tubarões, para o Clube Azul de Manchester. E seguindo com a Premier League, pois é, essa temporada chegou ao fim e foi movimentadíssima até a última rodada. Já tínhamos as definições de quais foram os rebaixados, já tivemos a definição com muita antecedência do título do Liverpool, ou seja, essa não era a preocupação era de quais clubes iriam se classificar para a Champions League da próxima temporada. E disputava entre terceiro colocado até o sétimo, ou seja, na última rodada até mesmo o sétimo colocado poderia se classificar. E entre os classificados, como a gente citou, o Manchester City, vou falar da ordem, né? Liverpool, Arsenal, Manchester City em terceiro lugar, Chelsea e Newcastle selaram as 5 vagas ali que levam direto para a Champions League. O Aston Villa ficou em sexto colocado para a Europa League e o Forest para a Conference. Foi movimentado, hein? E até mesmo falando do Manchester City aí que a gente puxou esse gancho, uma péssima temporada, uma temporada para se esquecer, mas mesmo assim ficou em terceiro lugar, para você ver o nível de disputa ainda a Premier League. Chelsea ficou logo em seguida e o Newcastle mais uma vez na Champions, hein? O Newcastle vai dar trabalho. Nessa disputa por vaga na Champions, eu acho que vale muito destacar o que o Chelsea fez nesse final, né? Começou a temporada muito bem, depois teve uma queda, mas nas últimas 4 rodadas de Premier League, o time enfrentou o Liverpool, que já era campeão, é verdade, mas é um time forte, e venceu. Enfrentou o United e o Forest nas 2 últimas rodadas da Premier League e venceu os 2 jogos, ou seja, o United está numa fase muito ruim, é verdade, porém ainda é um time grande, é um time que historicamente sempre deu trabalho, sempre foi muito carrasco do Chelsea, e na última rodada enfrentou o Forest, que estava disputando uma vaga ali junto com o Chelsea. Então, apesar dessas oscilações que o time teve
durante essa temporada. Eu acho que vale destacar esse finalzinho de temporada do Chelsea, que selou a classificação para a Champions, porque nesses últimos jogos o Chelsea poderia muito bem ter perdido ter tropeçado, porém o time foi competente o suficiente para vencer e garantir a sua classificação. No outro episódio eu disse também que pro Manchester City valia muito mais a classificação para Champions do que a vitória na FA Cup, né? No final foi isso que aconteceu, né? Não acho que seja o fim do mundo pro Manchester City a derrota pro Palace. Fica aquele sentimento, né, de que poderia ter sido melhor, mas nada que vão morrer lá os fãs do City. Agora, a classificação traz para o City todo o planejamento que o time faz, que o clube faz, todo o desenvolvimento da próxima temporada passa por cima disso, né? De você estar classificado para Champions, tem o retorno financeiro também, que a competição dá. Então, o City, por mais que tenha falhado de um lado, conseguiu sair com muito êxito nessa briga, nessa luta, e o grande título foi a classificação. Só trazendo um dado estatístico aí também, é a 15ª vez que o Manchester City se classifica para a Champions League em sequência, consecutiva. É o primeiro clube inglês a conquistar esse feito. Então, ou seja, Guardiola ainda quebrando recordes aí. Empatou com o Real Madrid, hein? No número de, se fosse ver, né, os títulos, deu uma empatada. Tá muito longe de títulos ainda, hein? Muito longe. E falar um pouquinho também do péssimo desempenho na reta final do Newcastle, né? Ele acabou classificando para a Champions, mas as rodadas finais do Newcastle foi muito mal. Ele acabou perdendo para o Arsenal no Emirates, que foi aí que o Arsenal cravou de vez o vice-campeonato e a passagem para a próxima Champions. E o Newcastle acabou perdendo 2 jogos seguidos, né? Perdendo para o Arsenal fora, que era um jogo mais complicado, e perdendo em casa para o Everton, que é um resultado totalmente surpreendente. E ele só se foi se classificar graças ao Manchester United, né? Que venceu o Aston Villa e deixou o Newcastle ir para a Champions, né? Quem diria, o Manchester sendo fiel da balança aí, né? Nesse final de Premier League. E eu fico triste, porque pelo futebol apresentado do Aston Villa nessa última Champions, até um jogão que foi uma vitória, né, que teve em cima do atual finalista, de 3-2 na Inglaterra, traz um gostinho de, acho que na próxima temporada, com alguns ajustes, poderei ir mais longe, mas vai ficar pro caminho da Europa League mesmo. Falando de final de temporada decepcionante, né, assim como vocês estavam comentando sobre o Newcastle, eu acho que vale pontuar essa decepcionante reta final de Premier League que o Nottingham Forest fez, né? A maior parte da temporada deles na Premier League foi excelente, estava surpreendendo o mundo inteiro com a campanha deles na Premier League, porém nessa reta final eu acho que um elenco mais curto pesou muito, né? O time titular é até ok, é um bom time, teve bons destaques, né? O Murilo, o Cels no gol, o Gibbs White, o Elanga, que vinha do United. Esses se destacaram muito bem no Nottingham Forest, porém o elenco é mais pobre. Não tem como comparar o elenco do Forest com o elenco do Liverpool, do City, ou do Arsenal, por exemplo, do próprio Chelsea, que disputou essa vaga na última rodada. Então acho que isso pesou muito contra o Nottingham Forest nessa reta final, e é uma pena, porque na maior parte da temporada na Premier League eles foram muito bem. Eu queria falar um pouquinho do Aston Villa, né? Aston Villa que nesse último jogo contra o Manchester United aí foi incrivelmente prejudicado pela arbitragem, né? Não pela expulsão do Dibu, porque foi merecida, mas pelo gol legal que eles fizeram, né? E o juiz acabou anulando e aí estaria 1-0 para o Aston Villa, poderia segurar o resultado e no lance seguinte o United acabou fazendo primeiro e no final o segundo. Então, se eles conseguissem a vitória, até o empate já o classificaria para a Champions, né? E aí, por causa da arbitragem, num lance bem irregular, né? Que o jogador do Aston Villa acaba pegando na bola, nem encostou na mão do goleiro do Manchester, né? Do Bayern. E o juiz marcou falta na hora, o VAR ficou sem ter como entrar em ação, porque o juiz já tinha marcado a falta antes da bola entrar. O Aston Villa acabou sendo prejudicado aí e
esse erro do juiz aí acabou custando uma vaga na Champions do Aston Villa. Problemas de arbitragem não é só aqui no Brasil, viu? Acontece até na maior liga de futebol do mundo. E seguindo também com classificação de Champions, tivemos outro inglês classificado. E ele não está entre os 5 primeiros colocados. Você pode abrir sua classificação, sua listinha. Tá muito longe disso, né, Matheus? E pode ir arrastando, vai arrastando, vai arrastando. Quando você chegar na sua 17ª posição, é isso mesmo, uma acima da zona de rebaixamento da Inglaterra. Sorte que na Inglaterra só temos 3 rebaixados, não 4 igual aqui no Brasil. O Tottenham está classificado para a Champions League, mesmo estando na 17ª posição, lá perto da zona de rebaixamento. E isso aconteceu num título que tirou, né, essa longa fila que enfrentava, né, da espera ali de um título, a conquista de um título, 17 anos, em cima de um grande rival inglês também, no Big Six. Digam aí que até que é o maior inglês, eu discordo, minha opinião é o Liverpool, que também estava numa zona muito complicada nessa temporada, hein? Você vai arrastando também a sua classificação, vai arrastando, vai arrastando. Quando você chegar em 15º colocado, você vai encontrar o Manchester United também. Temporada horrível desses dois clubes, mas ambos finalistas da Europa League e com um gol contra ali, não, eu nem entendi muito bem que foi aquele gol do Tottenham, mas foi um gol de final mesmo, né? Mas na minha opinião foi gol contra. Vocês confirmam para mim o que o juiz deu? Gol contra do Shaw. O Tottenham ele conquista ali o seu 3º título desta competição da Europa League e despacha ali qualquer chance do Manchester United disputar uma competição internacional na próxima temporada. A gente comentava que o United estava no fundo do poço. Será que tem como chegar mais fundo do que isso? Uma competição em branco? Eu acho que fundo do poço é exagero, assim, né? O pessoal gosta de ser alarmista, né, perante a situação do clube. O fato é que a época dourada do Manchester United, que teve já lá nos anos 90, 2000, isso é muito difícil de repetir, né? Foi uma fórmula ali que tornou o Alex Ferguson o maior nome da história do clube. E não vai ser qualquer um que vai chegar, e a gente tem visto isso, né? Não vai chegar e botar o clube naquele nível de excelência que já teve, né, um dia. Né? Passaram vários treinadores, alguns já renomados, outros que não deu para entender muito bem, né? Como teve a permanência tanto tempo, como Ten Hag, né? Que era um cara ali, um cabeça oca, né? O cara conseguiu fazer tudo de errado no comando do United, mas mesmo assim, a título de comparação, nos últimos 5 anos o Manchester United teve em 5 finais. E o Arsenal, que para muitos é um trabalho muito bem construído pelo Arteta e vem sido muito elogiado, não chegou em nenhuma. E o Arteta com o Arsenal nos últimos anos não tem chegado em finais e não tem ganhado nenhum tipo de título. Então eu acho que assim, fundo do poço é um exagero muito grande para O o Arsenal momento que ganhou o vive. tri, mano. Ganhou o tri vice na Premier League aí. Conquista que só o Arteta consegue. Então, aí isso é coisa de gênio, né? É complicado. Mas o momento do United não é esse fim de mundo que todo mundo fala, não. É que são mal acostumados, né? A títulos, vitórias, né? Eles falam lá dos 30 anos do Liverpool, mas está caminhando a passos largos aí para pelo menos 2 décadas sem títulos. Não há perspectiva do Manchester United de voltar a vencer a Premier League em 7, 8 anos. Isso é uma realidade cruel para o torcedor. Destacar agora um pouquinho o Tottenham, né? Não sei qual a opinião dos amigos aí, mas eu achei uma partida bem honesta do Tottenham, assim. Fez um jogo bem disputado com o Manchester. Tinha um elenco pior, sem seus principais jogadores, sem o Maddison, sem Kulusevski, sem jogadores de meio campo que fazem muita falta para o time. E o Son não estando 100%, até que ficou no banco de reservas também. Então, achei um jogo bem honesto do Tottenham, disputou bem. O primeiro tempo teve chances, o segundo ficou mais na defensiva, né? Segurando o resultado. Gostei bastante da postura do Tottenham nesse jogo.
E foi merecido, merecido. Apesar do Manchester ter criado algumas chances também, mas não achei que foi um jogo bom do Manchester. E o goleiro não passa confiança. Um lance estranho, acabou tomando gol. Ele e o Shaw ali, com uma indecisão, o Shaw acabou desviando contra. Até agora também não se sabe se deu gol pro Brennan Johnson, se deu gol contra. O Tottenham acabou fazendo um grande jogo. E falando do United um pouquinho, eu discordo do André. Eu acho que é sim uma temporada horrível. É sim uma temporada de terra arrasada do Manchester. Muito mal na Premier League. Uma temporada péssima, né? Não tem nem o que discutir, assim, não tem nem o que comentar sobre essa temporada do United. Só não ficou lá embaixo mais ainda, porque ganhou esse último jogo na última rodada aí, subiu algumas posições, mas ficou quase perto da zona de rebaixamento do campeonato inteiro. Então, se não fosse a ruindade dos três times que caíram, né? Que foram consequentemente os que subiram do outro ano, eu achei uma temporada muito ruim do United, apesar de ter chegado na final da Europa League. Ter feito uma boa Europa League, isso é verdade. Chegou na final invicto, né? Mas acabou perdendo a final. Mas eu achei uma temporada muito abaixo e muito decepcionante do Rubem Amorim também. Eu acho que o United ficou a um jogo de ter uma temporada meio que salva, né? Pela Europa League. É claro que não salvou, perdeu a final. Mas assim, eu só penso que não é o fim do mundo, entendeu? Não é uma coisa em fundo do poço. Puta, os diretores lá, quem comanda o United, um tá olhando pra cara do outro agora e pensando, putz, cara, próxima temporada nós vamos brigar pra não cair. Não é essa a realidade do clube. Os caras têm dinheiro, os caras têm cacife pra trazer jogador bom. Então, acho que eles não vão ter nada, né, pra jogar ano que vem. Vão só jogar a Premier League e as Copas. Então, acho que o mínimo que tem que ser feito é fazer uma Premier League decente e voltar a competições europeias. Na próxima temporada não vai ter nem esse reduto salvador, possível reduto salvador que são essas competições europeias de terceira e segunda prateleira, né? O menor escalão das competições da UEFA. Não, aí você pode pegar, por exemplo, o Chelsea, na última temporada agora disputou a Conference League, a gente vai falar disso, é o atual campeão da Conference League, que é já o terceiro escalão, e mesmo assim o United não conseguiu nem disputar a vaga para essa competição, né? Que a gente já sabe que são clubes muito inferiores e que o Manchester United, mesmo em toda essa draga que acontece no clube, pode sim ser um campeão, porque é superior a essas outras equipes, né? Agora você ficar fora até dessa. Não acho que seja o fim do mundo também, concordando com o André. Mas é beirar isso. Porque o que falta para o Manchester United? Já não vai disputar, né, nenhuma competição europeia. Olha que nós temos três agora, três níveis para disputar. É um clube que sofre com dívidas e com problemas internos administrativos que parecem não ter fim. A próxima temporada é só Premier League, competições inglesas, que é a mesma coisa que outros clubes como Fulham, Brentford, esses clubes ingleses tradicionais vão disputar. Ou seja, o United está se igualando a eles, né? O que restaria para, acho que selar o, o, essa fase horrível seria um rebaixamento nos dias atuais. Mas, Aí sim é fim de mundo. Acabou tudo, cara. entendeu? E se continuar nessa toada, é o que se espera. É o que espera o United, viu? Se não melhorar, se não. É que a gente até brinca, né? Time grande não cai, time gigante não cai. Esse é um discurso aqui muito do futebol brasileiro. Mas, cara, o United ficou em 15º. Beirou ali, há muitas rodadas, né? Beirou ali a zona de rebaixamento, mais precisão, óbvio que depois ganhou joguinhos ou outro. Mas tem que abrir o olho, sim, porque Premier League também é traiçoeira, viu? E já no lado do Tottenham, a competição salvou por completo, né, a temporada. Ninguém mais lembra que o Tottenham tá lá embaixo na Premier League, né? O Ange foi lá, fez discurso. Tem que ser assim. O clube não ganhava um título há quase 20 anos, né? Já estava quase de maior de idade já a seca do Tottenham. Mas assim,
a temporada na Premier League foi horrível também, foi pior que a do United, foi uma coisa assim que não dá para entender. Porque o Tottenham não tem um elenco melhor que o Manchester United, é verdade, mas tem um elenco melhor que, pô, muitos times ali, né? É, pelo menos ali, você colocar 10 times, 11, 12 times são inferiores ao Tottenham e os caras conseguiram ficar liberando a zona também. Não caiu porque é impossível, né? Os 3 clubes que caíram fizeram muito esforço, né? Eles não conseguiram competir a nível da PL e acabou que não teve nem essa briga. Mas a Europa League veio como uma salvação, né? Uma coisa ali que eles se agarraram naquilo e esqueceram. E fica para a próxima temporada, né? Não vai ter Europa League, vai ser Champions direto, Premier League de novo. O que o torcedor do Tottenham pode esperar de diferente, né? Porque a gente sabe que o dono do Tottenham não é de abrir muito a mão para gastar com contratação. E assim, conseguiu chegar ali na final da Europa League, azarão contra o Manchester United, mas conseguiu vencer. Mas o que esperar, né? Para uma próxima temporada onde os adversários vão ser de outro nível, né? Não vai pegar Bodo Glimt na semifinal, não vai pegar times desse tamanho na Champions League, com certeza. E a Premier League é aquela luta de sempre, né? O Tottenham, se fizer uma campanha parecida com essa que fez agora, e os clubes lá de baixo tiverem com mais competitividade, pode dar ruim isso aí também. Essa final foi disputa entre vida ou morte, né? Entre esses dois clubes. E com a vida para o Tottenham e morte para o Manchester United. O Tottenham até agora não sabe se fica, né? O Ange, né? Até agora ele falou que não foi procurado por uma renovação, por nada. Então, e ele prometeu, né, que no segundo ano que ele treina um time, ele ganha o título e acabou ganhando no último jogo, né? Então, salvando a sua frase. Mas mesmo assim, ele não está garantido no comando pro próximo ano. E ele disse que nas melhores séries do mundo, a terceira temporada é muito melhor que a segunda, né? Então, ao que parece, a vontade dele é permanecer no Tottenham. Outro clube inglês também que jogou o terceiro escalão de competições europeias, que foi a Conference League, foi o Chelsea, né? O Chelsea já entrou nessa competição com uma grande obrigação de conquistá-la, né? Porque o Chelsea era maior que todos os clubes que estavam jogando naquela competição. Chegou numa final disputada contra o Real Betis, que também vinha jogando um bom futebol nessa competição e na busca ali para o seu título europeu. Tem inclusive o Anthony saiu do Manchester United e foi para lá jogando muito bem, decidindo alguns jogos. Era o destaque ali do Betis, mas só ficou por isso mesmo, 4-1 em cima do Real Betis, e o Chelsea sela ali o seu favoritismo desde o início dessa temporada nessa competição. E agora também com a classificação na Premier League para a Champions League, deixou para lá. Esse título foi só para colocar no mural, até porque com esse título o Chelsea conquista ali o feito de zerar a Europa, já conquistou os 3 títulos, né, dos 3 escalões, a Conference agora, Europa League e Champions League, ou seja, é um feito interessante a título de torcedor, mas até porque se um torcedor, por exemplo, do City ou até do Liverpool não vai querer ter esse feito para ter que jogar uma Conference League, ter que ficar ali no nível abaixo na Premier League para conquistar a vaga. Ou seja, é um título a título de torcedor mesmo, do que para a história, para o tamanho do Chelsea, né? E é isso. Conference League tem um campeão que é nível de Champions League. Né? O que me surpreendeu nesse jogo foi a comemoração dos jogadores do Chelsea no final da partida, né? Todo mundo sabe que é uma competição de menor escalão, o prestígio é muito menor. Porém, os jogadores até comemoraram bastante pelo que eu esperava, né? Talvez a nossa percepção em relação à competição seja muito diferente da percepção dos europeus para a competição, né? E o Chelsea fez aquilo que era obrigação dele fazer. Venceu um time que tem um orçamento muito menor, que tem um elenco muito menor,
Até teve um pouquinho de emoção, porque começou perdendo, mas rapidamente virou o jogo. Destaque total pro Palmer, que talvez tenha sido o melhor jogador da partida. E o engraçado é que o Jackson já conseguiu fazer algo pelo Chelsea, que o Haaland pelo City ainda não conseguiu fazer, né? Que é um gol em final. E até completando o que o Lucas falou, o Chelsea, eu sou daquele tipo que tem opinião. Se você tá disputando, você tem que entrar para ganhar. Não importa. Lógico que a competição o Chelsea é um time de Champions League disputando a Conference. Claro que ele se torna o grande favorito, né? Mas é aquilo, se não ganha, fica, perdeu, tava desmotivado, não tava de olho nessa competição. Então sempre vai ter aquele mas, né? Se ganha é obrigação, se não ganha é porque não tá focado, deixou de lado e não tá nem ligando para a competição. Então o Chelsea fez o que tem que fazer, é ir lá, disputar e ganhar. Eu só acho que tava até conversando com o nosso integrante que não está aqui hoje, o participando, o Platini, a gente até debateu sobre é, o querer disputar essa competição. Até quando a imposição da UEFA de você se classificar para essa competição é legítima de jogar, sabe? Como, por exemplo, assim, o Chelsea classificou para a Conference. Eu acho que ele tinha que ter o direito de escolher se ele quer disputar essa competição ou não. Essa competição nós não vamos jogar sério, vamos jogar de qualquer jeito, com qualquer outro time. Então, dá uma chance para um outro time que está abaixo. Quem foi o subsequente? Poderia ser um Brighton, um Crystal Palace. Para eles, esse título ia ser muito mais importante do que para qualquer time do Big Six ou coisa do tipo. E como a Premier League é uma liga que é muito mais competitiva e que esses times, teoricamente, grandes acabam sobrando para alguma competição desse nível, não sei até que ponto vale a pena. Olha, eu acho que é uma boa discussão, viu? Eu sou super a favor do time poder escolher se quer jogar ou não. Nesse mesmo caso do Chelsea, se o Chelsea chega e fala que não quer jogar, porque vai entrar na competição de qualquer jeito, vai colocar time reserva, para competitividade, para o nível do campeonato, é melhor ter um outro time jogando do que o Chelsea, porque esse outro time vai entrar com muito mais disposição, com muito mais vontade de vencer, vai se doar para aquele campeonato, né? Para o produto mesmo em si, é muito mais vantajoso fazer isso. Eu concordo, eu acho que é uma discussão super justa. Cara, eu já acho um grande desrespeito já. Um grande desrespeito com os clubes que jogam essa competição. É você não aceitar, ó, por exemplo, o Chelsea. É o cara falar, não, não quero jogar essa competição. É um atestado de falta de respeito de que, meu, você jogou a sua competição nacional ali a nível dessa competição. Se você ficou na zona de classificação para essa competição, amigo, você tem que jogar ela. Se você não vai se doar, se você vai jogar de qualquer jeito, vai colocar o sub-15, sub-20, jogar essa competição, acho que o problema é totalmente do clube. Porque, por exemplo, se o Chelsea perde essa final, porque estava jogando de qualquer jeito, quem vai ficar feliz ali é o Real Betis, que foi campeão, e o Chelsea na próxima temporada que lute para conquistar uma vaga da Champions, na Europa League, se quiser jogar em alto nível. Porque senão soa como a mesma desculpinha de quando os europeus perdem o título no Mundial para clubes da América do Sul, como clubes brasileiros, que ia falar, não, mas jogou com esse time porque estava jogando de qualquer jeito e a gente perdeu o título para eles. Não, não é isso. Falar que não quer jogar essa competição porque você seu time é de um nível superior e você não se classificou para esse nível superior é um grande desrespeito com os outros clubes, entendeu? Eu concordo com você, cara. Eu acho que assim, se o Chelsea é mesmo de outra magnitude, de outro tamanho, ele tinha que ter provado isso na Premier League e se classificado para uma competição melhor, né? Aí foi incompetência deles mesmo que os colocaram nessa competição de terceiro escalão. Então eu não acho que tenha como, até por justiça ou por respeito, sabe, à entidade, aos outros clubes, o Chelsea simplesmente chegar e falar: não, para mim isso aqui é muito pouco. Mas foi o que o seu time te levou, o seu elenco te levou a isso, a jogar Conference. Então, tipo assim, é o que tá tendo pro momento. Os caras não podem chegar e se desfazer. Isso aqui para mim é. Não, não vejo como. E
E também não vejo esse lance do Chelsea ter completado ali, né, a trindade das competições europeias como algo positivo. Se jogou a Conference, é porque foi incompetente na Premier League. Ficou numa posição esdrúxula e conseguiu entrar numa competição que não é pro Chelsea, né? Enfrentando times lá da Moldávia, da Bulgária, de Luxemburgo, de ligas periféricas, a culpa é toda do Chelsea. E também discordo no fato de que os jogadores não vão se dedicar. Porque se você pegar ali um jogador do Chelsea que não é titular, mas que está ali lutando, ou é um jovem que tá em ascensão, ele vai dar o sangue para o time ganhar aquela competição. Ele vai se dedicar para chegar lá na frente, né? E dando destaque nessa competição, o cara pode até evoluir, pode chegar em outros níveis aí, junto com a equipe mais para frente. Então é todo um processo que não faz parte só de você olhar com aquele desdém e falar, pô, isso aqui para mim, a conferência é lixo, não vou jogar. Se não jogou a Champions e a Europa League, para mim, para time grande também, não dá, velho. A Europa League é para quando você tá ali mal, ali seu time tá mais ou menos. Agora jogar todo ano também a Europa League é complicado. Pro Sevilha tá muito bom, é a competição dos caras. Eles não são um time grande. Mas agora um Manchester United, um Liverpool, um até um Chelsea aí que é bicampeão da Champions, pegar a Europa League, escutar aquele hino maravilhoso, aquela sinfonia, pô, aquilo ali é absurdo para time grande. Mas você tem que se colocar no seu lugar, né? Eles têm que ver, eu sou time grande, então vamos aqui dar tudo na Premier League para poder chegar lá na frente e disputar o que a gente quer disputar. Não depois torcer nariz, falar, esse aqui para mim não vai dar não. Não, é o que tá tendo pro momento. Mas o respeito à competição é muito relativo, porque eu não acho que o Chelsea está respeitando a competição se ele enche o time todo de reserva. Joga o campeonato inteiro com todos os reservas e só pôs na final porque faltava um jogo para acabar e a Premier League já estava decidida. Então, eu não sei até que ponto isso é um respeito com a competição. Eu acho que é até um desrespeito, porque ele só mostra que ele não tá afim de jogar isso aí. Ele só tá afim de ganhar o título porque chegou na final, que se não chegasse na final ele não estaria nem aí para essa competição. Então, e se perguntar dentro do Chelsea, tenho certeza que a maioria dos dirigentes iam falar assim, eu não quero disputar isso aí. E eu prefiro focar com o time aqui para tentar ir para a próxima Champions League ou ir para a próxima Europa League do que ficar jogando Conference League, que é a terceira divisão dos campeonatos. Então eu acredito que o desrespeito maior com a competição é você encher o time de reserva de moleque. Teve moleque com 16 anos aí que jogou competição, foi o mais novo da história do Chelsea aí. Então não sei até que ponto isso é prestigiar a competição. Porque muitas das vezes você pega um campeonato que nem a Premier League e tem 7 ou 8 times brigando ponto a ponto para ir para uma Champions. Então, aí como é que vai fazer? Aí pega um time do tamanho do Chelsea ou do tamanho do Manchester United, ou do Tottenham, não sei, do Big Six, assim, ninguém quer disputar Conference, não. Não querem. Vai por obrigação. Você acha que não ia melhorar em nada a temporada do Manchester United se tivesse classificado para a Conference? Não ia mudar nada. Não, eu acho que não. Eu acho que Disputar era a a chance Conference e não disputar nada é melhor não disputar nada. Pelo menos você tem mais datas livres para você tentar ir para uma outra competição no próximo ano. Você enxuga a folha salarial, pode fazer um time mais enxuto. Eu acho que só tem a ganhar. Esses times grandes assim só tem a ganhar não disputando essa Conference League. Eu concordo com o Thiago, até porque pra mim, assim, a existência da Conference League pra mim já é um exagero. Ela não deveria existir. Um terceiro escalão do Campeonato Europeu, como a gente fala, é totalmente desnecessário. Já tem a Europa League, já tem cada vez mais vagas para essas duas principais competições europeias, já tem as Copas. Não precisa de mais uma competição. Eu acho que até torna um pouco uma piada assim a coisa, né? Pô, é uma competição que para um Chelsea não tem prestígio nenhum. Então, para mim, a Conference League não deveria nem existir, mas já que existe, deixa ela somente para quem realmente quer jogar, para deixar ela minimamente competitiva, minimamente interessante para o público.
Mas aí também você tá pegando só time ao ver do Chelsea. Mas e os outros clubes pequenos que realmente sonham com o primeiro título europeu? No caso do Betis ali seria o primeiro título europeu. E, e não é só ao ver do Chelsea, de clubes grandes, que a gente tem que olhar. Se for nessa linha de pensamento, o estadual tem que acabar, pô, porque pros times grandes não tem relevância nenhuma. O Carioca, por exemplo, nem premiação em dinheiro dá. É a medalha só e tchau e benção, filho. Até o ano que vem. Então, você vai falar que um Flamengo, um Botafogo, os caras estão ligando pra Carioca? Não estão ligando, mas lá o Volta Redonda, o Petrópolis FC, sei lá o quê, os caras estão. É a vida dos caras aquele tempinho ali, sabe? Então eu acho que tem que ter mesmo essa competição. Eu gostei que criaram, mas assim, quando entra um time do tamanho do Chelsea, fica chato, fica feio de ver. Mas fica feio pro Chelsea, que fez uma temporada nojenta na Premier League e se sujeitou a isso, cara. Foi culpa deles mesmos. Assim, pra mim a comparação com o estadual não faz sentido, porque para esses times que você citou mesmo, o estadual é tudo. É a única coisa que eles vão jogar na temporada. É times que nem tem divisão a nível nacional. Não é o caso da Conference. O Real Betis, por exemplo, ou qualquer outro time menor que joga a Conference, eles jogam as Copas Nacionais, eles jogam as Ligas Nacionais. A Conference é só um plus, o que não é o caso do estadual. O estadual muitas vezes é o maior campeonato que o cara que o time vai disputar, né? Mas é Então, um para título mim, europeu. É um título credenciado pela UEFA. Você torna um clube que ali não é tão grande com um patamar. Você eleva o patamar do clube, querendo ou não. mas se for assim, tem que dar vaga para competição europeia, todas as posições, a não ser as que vão jogar o rebaixamento. Eu acho que a competição europeia tem que ser algo exclusivo, ou seja, Champions e Europa League. Se for criando cada vez mais, fica um negócio banalizado. Vai virar daqui a pouco o que é a Sul-Americana. Quem não cair já tá na Sul-Americana. Do nível brasileiro. Então, não sei, eu acho que essa competição, eu concordo com o Lucas. Não deveria existir. Já que não existe, já que existe, quer dizer, deixa jogar quem quer. Quem não quer, sai fora. Porque daí fica. Vamos ser sinceros. Você acha que. Quem que assistiu os jogos do Chelsea na Conference? Bobear, acho que nem o torcedor do Chelsea assistiu, sei lá. Acho que o torcedor assistiu ali. Não sei até que ponto. Deve ter assistido, né? É que é o que eu tô falando, cara. O mérito de estar ali foi de quem? Não foi a UEFA que pegou o Chelsea, vou escolher você aqui a dedo, vai ser você, vem aqui. Não, pô. Foi o que a competitividade, o que a qualidade do Chelsea na temporada passada permitiu. Foi jogar Conference. Já que tem que jogar. É, Se vai jogar com reserva, com quarto time, não interessa, sabe? Mas eu acho que tem que jogar. Tem que ir pra cima. Por quê? Mesmo que seja, cara, por punição. Você vai tá queimado ali, meio que assim, entendeu? Queimou o nome do Chelsea. Pô, Conference. Mas é o que o Chelsea conseguiu. é que eu não lembro a posição que o Chelsea ficou. Não sei se foi em sétimo ou sexto para ir pra Conference. Mas mesmo se fosse sétimo, um exemplo. Se ele preferia ficar em oitavo do que ficar em sétimo para ir pra Conference. Vale muito mais a pena pro Chelsea. E eu acho que tratar como punição, eu acho que é ruim pra competição, sabe? Eu acho que é Exatamente. melhor ter ali só times que vão querer mesmo jogar. Não, tratar como punição, eu digo o próprio clube encarar isso como punição, entendeu? A gente não foi bem na temporada passada, vamos ter que jogar uma competição pequena pra gente. Porque assim, você vai me dizer que sexto colocado de qualquer competição, por mais que seja PL, é colocação de time grande? Não é. Foi mal, o Chelsea foi mal. Entendeu? Esse é o ponto. Os caras não tiveram a mínima qualidade de estar lá em cima na Premier League, ficaram em sexto, que é uma colocação muito, muito ruim para um clube que se acha grande, né? E, cara, tem que meio que pagar o pato ficando na Premier League. Ou ficando na Conference. A competição que não tem nem hino, uso da Europa League mesmo. Os caras fizeram uma preguiça também essa, essa competição, que é brincadeira. Mas eu acho legal pelos clubes pequenos. Você pegar um clube médio aí da Itália, da, da Espanha e esse clube poder brigar por um título europeu, eu acho maneiro também.
Mas é que o nível de competição da Premier League é muito grande, cara. Aí acaba caindo mesmo. Já tem o Big Six. Aí agora você tem Aston Villa e Newcastle que estão fazendo campanhas melhor que do Big Six até. Muitas vezes. Então já ficam 8 times Então, aí disputando. mas não pode ficar atrás desses times. Um time que se diz grande, entendeu? Que nem o Chelsea. Os caras lá, isso aqui é muito pequeno para mim, então eu tenho que ser melhor que esses clubes que não têm o investimento que eu tenho. Se você pôr o Aston Villa no campeonato italiano, pelo menos o G4 ele vai pegar. Um G2 ainda se bobear, G3. Ah, não acho. Eu tenho certeza. Aí você vai ver que os times da Premier League são muito mais fortes. É por isso que fica essa disputa aí de ponto a ponto. Só ver essa última temporada aí o que foi ponto a ponto. Bom, e para a próxima temporada, um dos classificados aí para a Conference League é o Nottingham Forest, né? Que na minha opinião jogou uma baita competição, uma baita temporada na Premier League e por escorregar ali na reta final, né? Foi para a 7ª posição. E pode ser um clube que a gente venha falar no final da temporada que vem, um time que conquistou o título europeu, mas é um campeão da Champions League no passado, isso é verdade. E agora a realidade é jogar Conference League. Bom, agradeço vocês por terem nos ouvido até este momento. Deixe seu comentário aqui. Eu quero saber de vocês também. A maior discussão, jogar Conference League é para a altura de clubes como Chelsea, como Manchester United, Nottingham Forest? Qual é a realidade da Conference League para você? Sigam a gente nas redes sociais, @virada de jogo PDC. A gente também está fazendo atualização de tudo que acontece no futebol europeu, no futebol brasileiro, as atualizações também do podcast. Interajam lá com a gente também. Beleza? É isso, pessoal. Muito obrigado, forte abraço e falou!